Antes de eu entrar na mensagem propriamente dita, aquilo que Deus tem colocado no meu coração para essa manhã, para as nossas vidas, né? Eu queria trazer e compartilhar com os irmãos, e por isso eu pedi ao pastor Zildo que me desse essa palavra hoje, porque a nossa vida é muito dinâmica e Deus ele vai fazendo coisas que nós não esperamos, não imaginamos. Meus irmãos, há algum tempo atrás, mais de 20 anos atrás, quando eu aceitei o desafio que Deus estava me fazendo de ir para o ministério pastoral, duas coisas sempre me seguraram, me deram muito medo. A primeira delas era que eu não queria ser sustentado financeiramente por uma igreja. Entendia eu que eu queria ter o meu trabalho, eu queria ter o meu sustento, e que eu desse de trabalho para a igreja fosse apenas a minha doação ao Senhor. E durante um tempo assim eu pensei, trabalhei para isso, estudei para isso, fiz também engenharia química na UFRJ, fiz concurso público federal, passei, comecei a trabalhar, e quando foi em 2009, pastoreando aqui a primeira igreja batista em Cachoeiro, Deus colocou muito forte no meu coração o desejo de sair, pedir a exoneração do serviço público federal e me dedicar exclusivamente ao ministério pastoral. Me lembro claramente quando eu compartilhei com a igreja aqui naquela época, e a igreja aplaudiu, e foi um momento assim que eu chorei muito, onde eu me emocionei muito, entendendo uma confirmação de Deus naquele ponto. Então, o meu primeiro grande medo, eu aprendi de Deus o seguinte: quem te sustenta não é a igreja, quem te sustenta sou eu. E eu sustento você do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser, porque a sua vida é minha, o ministério não é seu, é meu. Aprendi isso naquele momento. O tempo foi passando e talvez o meu segundo grande temor era exatamente a questão do campo missionário. Embaixador do rei, na verdade não fui, sou, porque uma vez embaixador, sempre embaixador, e aprendi aprendi a amar a obra missionária. E fiz muitas viagens missionárias, fiz muitos projetos missionários quando criança, adolescente, jovem e adulto também. Em 2016, eu estive ali fazendo aquela viagem no barco na Amazônia, no barco missionário, visitando várias comunidades ribeirinhas e passando ali 8 dias no Rio Amazonas, visitando ali aquelas comunidades e vendo uma carência, vendo um Brasil que eu não conhecia. A gente ouvia falar, mas não conhecia. Ali Deus começou a mexer comigo. Eu voltei para casa naquela época, Priscila até brinca assim: ainda bem que você voltou vestido, porque tudo que eu tinha praticamente eu fui dando, e a carência é tão grande que você fala assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? Enfim, voltei muito tocado. No ano passado, em 2017, eu estive junto com o pastor João Marcos, das Outras Missões Mundiais, e mais 4 pastores, fazendo uma viagem pelo Oriente Médio, visitando ali irmãos nossos e também levando a palavra a outros irmãos, e pude conhecer ao todo alguns países, e como está transmitido, eu não posso dizer quais países foram, alguns são fechados e até há certo risco, mas ali, meus irmãos, eu voltei de lá tão mexido e tão sensível, espiritualmente falando, para essa questão missionária. Quando eu cheguei na igreja lá em Vila da Penha, primeiro domingo antes de eu pregar, na hora que eu olhei a igreja cheia, tudo funcionando, tocando, ar funcionando, e eu percebia que num raio de 1 quilômetro da minha casa, da nossa igreja lá, há 7 igrejas batistas. E se eu fosse estender isso para outras denominações, havia mais de 100 igrejas, ou 100 templos, né, de igrejas, no raio de 1 quilômetro. E eu comecei a chorar, e isso foi muito forte. Isso foi em maio do ano passado. E aí depois, quando nós estivemos na Europa, visitando alguns países, especialmente quando nós visitamos Portugal, voltamos de lá assim, com o coração muito mexido. E muitas coisas, pensando, não sabíamos o que estava acontecendo aí. Bom, não está conseguindo projetar? Não tá? Então eu vou falar aqui alguns dados que mexeram e mexem com a gente até hoje. Quando a gente fala de Portugal, e hoje é
uma demanda muito grande de brasileiros indo para Portugal achando que é a 7ª maravilha do mundo. E há 2 meses atrás, não sei se você viu, mas um avião de brasileiros foi deportado, exatamente porque o pessoal está achando que é uma coisa e não é. Há um engano no sentido de que se eu vou para um país onde não há problemas. Não existe país sem problemas. Não existe. O nosso país, por exemplo, vive um problema e nós, brasileiros, somos responsáveis por esse problema. A nossa herança, fomos nós que construímos, há um legado, obviamente, mas somos nós que fazemos aqui a diferença. E aí, quando volto de Portugal, eu voltava com o coração assim muito apertado, porque não via igreja, não via crentes em Jesus. E conheci lá um pastor e preguei em algumas igrejas, tive a oportunidade, estava de férias, mas vem pregar aqui. Preguei em igrejas que estavam organizadas há mais de 50 anos, com 8 pessoas, outra com 14 pessoas. E o pastor Antônio Figueira, que é o pastor hoje na igreja do Porto, com mais de 60 anos de idade, já está lá há mais de 20 anos, e ele tem feito um trabalho muito grande em Moçambique e Angola, e ele conversando comigo, ele falou assim: João, nós não temos obreiros aqui. Hoje, 0,5% da população conhece Jesus. 0,5% da população é evangélica verdadeiramente na palavra. Nós não temos aqui, na verdade, pessoas que eu possa convidar para que venham nos ajudar. Em 16 anos, esse é um dado da Aliança Evangélica Portuguesa, em 16 anos, 800 igrejas evangélicas foram fechadas. A gente às vezes olha para o Oriente Médio, olha para a África, olha para a Ásia em alguns lugares, e a gente esquece que no berço da reforma protestante da Europa, não necessariamente Portugal, mas Europa, o evangelho está morrendo. A gente, quando olha para a África, por exemplo, o norte da África, de lá veio Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da cristandade, era africano. E a igreja na África morreu. A igreja na Europa está morrendo. A igreja na América está morrendo. As igrejas hoje são transformadas em outras coisas, e há estratégias, inclusive, de muçulmanos comprando templos em todos os lugares na Europa para que sejam transformados em qualquer outra coisa, menos nos templos, menos nas igrejas. Hoje em Portugal nós temos 11 milhões aproximadamente de habitantes, com 73 igrejas batistas para todo o país. E aí, quando foi no ano passado ainda, conversando com o pastor Antônio Figueira, ele me coloca da necessidade que havia, e aí todo aquele mover que Deus estava fazendo com a gente, eu falei assim: o que é isso? Canto missionário, a essa altura do campeonato, eu com 43 anos de idade, com 20 anos de ministério, meus filhos adolescentes, que eu hoje tenho, que eu recebo, é algo que me traz muita tranquilidade, humanamente falando. Estou bem, estou estabilizado. O que precisa se fazer? E aí Deus confirma o seguinte: abre mão de tudo. Meus irmãos, em junho nós tivemos esse contato, em setembro nós recebemos então uma carta lá da Igreja Portuguesa, nos convidando para ir para lá. E ano que vem, aproximadamente em abril, nós estamos deixando tudo e estamos indo para o campo missionário lá no norte de Portugal. Há um grande desafio para nós, porque todas as vezes que nós vamos para algum lugar, nós esperamos encontrar uma certa estabilidade, pelo menos humanamente falando. E quando a gente vai para um lugar onde a gente não sabe direito o que vai encontrar, a Igreja Batista Antioquia, que é a igreja lá no Porto, na cidade do Porto, a grande Porto, não na cidade exatamente, mas ao lado, hoje ela não tem condições de nos sustentar, então ela vai entrar com mais ou menos 15% desse sustento. A Junta de Missões Mundiais, o pastor João Marcos e toda a equipe falou: João, a gente gostaria que você fosse pela Junta de Missões e ajudasse a plantar a igreja naquela região, porque nós não temos trabalho ali, não temos verba hoje suficiente para manter um missionário ali, mas nós queremos ser parceiros. E assinamos um contrato da Junta de Missões Mundiais com a primeira Igreja Batista em Vila da Penha. A Igreja Batista Vila da Penha vai estar me comissionando como seu missionário, me ajudando com parte desse sustento.
e a Junta de Missões Mundiais entra fazendo toda essa parte logística, apoio psicológico, apoio jurídico e todo o embasamento. A grande questão, eu estou para dizer para os irmãos o seguinte: a partir do ano que vem, nós nos tornaremos uma família missionária. O meu segundo grande medo, o segundo grande temor, Deus faz assim uns negócios meio esquisitos com a gente, e a gente então está abrindo mão de muitas coisas. Temos orado muito pelos nossos pais, os pais da Priscila, os meus pais, porque estão envelhecendo, obviamente. A gente tem toda uma preocupação com isso, mas uma missionária nossa lá, que está em Moçambique, ela falou assim para mim: pastor, eu quando deixei tudo e vim para o campo missionário, eu aprendi uma coisa: quando a gente obedece, Deus cuida dos nossos. Deus cuida dos nossos. E ela falou isso com muita propriedade. Ela disse assim: eu saí daí solteirona para alguns, e eu encontrei aqui meu marido, Ed, e casei com um moçambicano. E eu fiz o casamento dela, inclusive, né? E ela falando assim: Deus cuida da gente em tudo. Nunca fui desamparada, nunca desamparava minha família. Deus estava cuidando de tudo. Então, meus irmãos, a história é um pouco mais longa, e eu quero deixar aqui com o pastor Zildo, passar as mãos dele aqui. Cadê? Está ali em cima? Deixa eu passar aqui. Fabiano, vem cá, então, você representa aqui o pastor Zildo aqui. Depois você passa para ele, viu? Passa aqui para ele essa carta que é enviada pela Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, e também da Junta de Missões Mundiais, para que a Igreja de Cachoeiro possa também, se assim desejar e quiser entender de Deus, poder também participar conosco. Falava com o pastor João Marcos: pastor, eu não sei ser missionário, eu não sei fazer esse negócio de ir. E ele falou: João, vá nas igrejas que você conhece, que as pessoas te conhecem. E aí, 4 igrejas nós passamos a nossa vida. 5 com a qual da Priscila, né? Eu no Lins, Priscila em Rocha Miranda, depois nos casamos. E aí, Pilares, que já confirmou a sua participação, estará conosco, Vila da Penha, e obviamente eu não poderia deixar de compartilhar isso com Cachoeiro, porque Cachoeiro é talvez a igreja, em termos de tempo e intensidade em alguns aspectos, que mais nos marcou, e é onde nós aprendemos demais com os irmãos e crescemos muito. Então, fica aqui então com os irmãos essa carta, que Deus os abençoe em nome de Jesus. E contamos muito, meus irmãos, com as orações, viu? Muito, muito. Os irmãos não sabem que o nosso coração às vezes fica apertado, mas em paz, porque nada melhor do que obedecer ao Senhor. Amém? Respirando. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 84. Eu quero compartilhar com você nessa manhã um pouquinho, baseado nessa palavra, sobre o tema aridez passageira. Terreno árido, mas que não é para sempre. Salmo 84. Segurei bem aqui para não chorar, porque desde o ano passado a única coisa que a gente fez foi chorar. Até uma conjuntivite no olho esquerdo eu peguei por conta, não é bacteriana, não é viral, é de alérgica, eu acho, de tanto chorar, fazendo até um tratamentozinho lá por causa desse negócio. Então estou me segurando aqui para não chorar por causa disso. Por isso que eu estou respirando fundo aqui. E toda vez que eu vou contar a história, a experiência, essa emoção muito forte, né? Bom, Salmo 84, compartilha a sua Bíblia com quem não tem. Se você tem, compartilha com quem não tem, chega perto de quem tem. Abra sua Bíblia aí, seja ela de papel, seja ela eletrônica. Eu tenho, por exemplo, hoje no meu celular, pelo menos 19 versões da Bíblia. E não adianta a gente ter tanto acesso à Bíblia de papel, eletrônico, ou seja o que for, se nós não lermos, como foi dito aqui. Precisamos ler a palavra, degustar a palavra, devorar a palavra de Deus e colocá-la em prática também nas nossas vidas. Ok? Salmo 84. Diz assim a palavra de Deus: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo.
Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à tua porta, à porta da casa do meu Deus, a habitar em tendas de ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela tua palavra lida neste momento, palavra do Senhor que por si só tem todo o poder e autoridade sobre nossas vidas. Pedimos a Deus que durante os próximos minutos o Senhor use o teu servo como apenas um instrumento em tuas mãos, e assim que cada um de nós possamos sair cheios da tua palavra, alimentados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muitos de nós, é verdade, sabemos de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde estamos indo. Esse é um desejo de quase todo ser humano, saber a sua origem, saber de onde veio, saber que é preciso e é importante saber a nossa origem, porque isso nos trará humildade. Normalmente aquele que consegue galgar algumas vitórias na sua vida e consegue alcançar patamares importantes, quando não olha e não se atenta ao passado, tende a ficar alguém fora da realidade, às vezes com o nariz em pé, como alguns dizem, às vezes ainda fora de uma realidade da própria sociedade ou daqueles que o cercam. Mas quando olhamos o passado e vemos a misericórdia do Senhor que se renovou dia após dia, as vitórias que aconteceram, as lutas pelas quais passamos, nós valorizamos mais o que temos hoje. Isso é verdade, por exemplo, para quem está casado. Valorize o seu casamento, olha o passado, olha quem lutou com você, olha quem passou aperto com você, olha como as coisas aconteceram, valorize. Isso é verdade para quem é filho, para quem é pai, para quem é profissional, seja qual área for. Isso é verdade em quase todas as áreas. Valorize aquilo que você já passou, a sua origem. Mas, no entanto, há muitos que se perdem na caminhada. O Salmo 84 fala para a gente de uma caminhada. O povo estava indo em direção a Sião, e nesta caminhada para Sião, eles passavam por deserto, eles passavam por lugares desérticos, e certamente haviam perigos que aconteciam ali, e aí o salmista vai pegar isso e vai transportar para a vida espiritual, para aquilo que nós hoje também podemos aplicar. Salmo 84 fala da direção de Deus em 3 momentos. Primeira parte, dos versículos 1 a 3, onde ele diz assim, o anseio do povo. O povo queria ir para a casa de Deus, essa ideia da peregrinação, de ir para Sião, de ir para Jerusalém, de subir para a cidade santa, para lá adorar ao Senhor, ainda numa visão do Velho Testamento, de que precisavam ir para lá para adorar. Jesus, quando vem, ele diz o seguinte: o Pai, ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é um lugar que faz a adoração, e a gente agora sabe disso. Isso se expandiu, esse conceito de adoração se expandiu. Não é o lugar, não é o dia, mas é onde nós estamos na presença de Deus. Deus está conosco em todo o tempo. A segunda questão está nos versículos de 4 a 7, vai dizer e vai falar das dificuldades na caminhada.
porque não é fácil, não é simples caminhar, não é fácil, não é simples estar firme na caminhada. Algumas pessoas podem dizer assim: eu queria comprar tal coisa, ou tal bem. O problema muitas vezes não é adquirir o bem, mas é manter o bem que se tem. O problema muitas vezes não é, por exemplo, conseguir um emprego, mas manter o emprego que se tem. Não é o casar, mas manter o casamento que se tem. Não é um apartamento, para comprar um apartamento dos sonhos, tá? Você tem dinheiro agora para bancar o condomínio, para bancar as prestações, para bancar tudo aí. Então há uma necessidade de bancarmos a caminhada. Deus não nos chama para esse momento entendermos que chegamos já no ponto final. A nossa caminhada aqui é caminho, nós estamos no caminho. Jesus vai dizer que Ele é o caminho, nós somos o povo do caminho. Jesus, quando fala aos discípulos do caminho de Emaús, Ele está caminhando com eles. Enquanto caminhava, o coração deles ardia. Enquanto caminhava. Muitas vezes a gente está esperando chegar em algum lugar para então fazer a vontade de Deus. A gente está esperando alguma coisa acontecer para então sermos servos de Deus. Não é assim que acontece na agenda de Deus. Deus nos usa no caminho. Onde estamos? Na caminhada Ele vai usando. Mas na caminhada nós temos problemas, temos dificuldades, temos desertos. E o terceiro ponto desse texto fala sobre o descanso e a alegria daqueles que encontram o verdadeiro santuário do Senhor. Bom, como vimos, esse salmo ele talvez mereça uma série aí de pregações, de estudos durante um bom tempo, e por isso eu tirei apenas o versículo 6. Eu queria me deter apenas no versículo 6, que diz assim: ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Quando você e eu estivermos no vale, precisamos lembrar que o vale não é o destino, o vale não é a chegada. Uma das coisas mais importantes que o texto diz é o seguinte: ao passarem pelo vale de Baca. Vale de Baca também pode ser traduzido como vale das lamentações, vale das lágrimas, vale árido, vale das balsameiras, e a gente vai entender o porquê disso. O termo Baca significa literalmente choro, lágrima. Essa é a ideia aqui. O destino de quem passava por Baca era chegar em Sião, não era chegar em Baca. Ninguém saía de casa dizendo assim: vou para Baca, vou para a lágrima, vou para um lugar árido. Aliás, na Bíblia, a gente já aprendeu isso ao longo da nossa vida, que na Bíblia, deserto nunca é um lugar legal. Deserto, quem foi para o deserto foi para morrer. Quem foi para o deserto foi para um momento de desespero, como Agar, que foi com o filho para o deserto para morrer de fome, e Deus fala com ela. Elias foi para o deserto para morrer. Jesus, quando ele vai para o deserto, ele vai conduzido pelo diabo para o deserto, para ser tentado. Ninguém vai para o deserto para ficar lá de boas, né? Como diz aí os jovens, a juventude. Eu vou para o deserto para passar um tempo. Nós tivemos a oportunidade esse ano de estarmos novamente lá em Israel, e o Wesley e a família estiveram conosco nessa viagem. Viram um pouquinho do deserto. É legal o deserto? É legal o deserto, Zé? Não é legal, não. Gente, tem uma hora que dá um desespero, porque é um calor e não tem água, e aí você fica ali, não é um lugar bacana. Ninguém vai para o deserto para se divertir. O deserto não é um lugar de diversão, é um lugar de morte. Então, quando as pessoas saíam de casa e passavam pelo vale de Baca, eles tinham em mente aonde eles queriam chegar. Eles tinham em mente que o objetivo é Sião. Eu não sei se você tem passado hoje momentos na sua vida que você passa por um vale, que as lágrimas tomam conta, que a aridez tomou conta da sua vida, e você acha que já chegou onde deveria chegar e não tem mais esperança. Mas Deus está nos lembrando nessa manhã o seguinte: o seu ponto final, a sua chegada não é o vale, a sua chegada é o céu. Nossa caminhada é para chegar em Sião, é para lá que nós estamos indo. Muitas vezes nós esquecemos disso, porque os problemas da vida eles são pesados.
a morte chega, a enfermidade chega, a traição chega, o peso da vida chega. E a gente fica às vezes num desespero. A gente olha para um lado, não tem água, olha para o outro lado, não tem nada, e você só vê deserto na sua vida. Mas lembre-se, continue em frente, atravesse o vale, porque Sião está do outro lado. O termo, ele também traz para a gente essa ideia de que esses peregrinos ansiosos para chegar em Jerusalém eram moldados antes de chegar em Jerusalém. Alguns saíram de suas casas, independentemente, aqueles que tinham muitos recursos ou poucos recursos, quando passavam pelo vale de Baca, eram igualados, porque a necessidade humana é a mesma, seja de onde nós viemos, seja da condição que nós temos, seja do nível que nós nos encontramos, a nossa condição humana é exatamente a mesma. Nós somos nivelados diante de Deus pela nossa humanidade. O nosso pecado nos separa, só Jesus nos liga de volta ao Senhor nosso Deus, e nós temos essa visão de chegarmos em Sião, porque Jesus assim nos conduz. Ir ao templo exigia necessariamente que eles se arriscassem pela passagem, mas vamos lembrar mais uma vez, o Vale de Baca era uma passagem. Você está nesse mundo de passagem. Passagem. Quando você olha para a sua família, quando você olha para o seu trabalho, quando você olha para o momento social, político, econômico que o nosso país vive, é uma passagem. Se a gente enxerga como um fim em si mesmo, nós entramos em desespero, falta de esperança. Mas Jesus Cristo é a única esperança. Conheci uma mulher num desses países do Oriente Médio, que ela, durante mais de 20 anos, todos os dias, era espancada pelo marido, pelo simples fato de um dia ter sonhado com um homem que brilhava uma luz no seu rosto, dizendo: vem caminhar, eu sou o caminho. E no dia seguinte, uma missionária americana que morava na casa ao lado perguntou para ela: posso compartilhar de Isaac com você, Jesus? E ela compartilhou, e essa mulher entregou a vida a Jesus. A irmã dela denunciou, o irmão a espancou, não quis de volta, o marido também não quis, colocou essa mulher num lugar longe, e essa mulher não pode trabalhar, essa mulher não pode ter uma dignidade na vida, é espancada pelo marido. E quando eu pude estar com essa mulher, e ela servindo para a gente uma janta, uma comida típica deles lá, sem ter condições, e a gente constrangido com aquilo, e a gente perguntou assim, eu levei ofertas na época de irmãos da igreja, estava com alguns dólares no bolso para dar, pronto para dar de oferta, perguntando assim, o que a irmã precisa, né? O que a irmã está precisando? Ela vira um olhar mais puro, olha para a gente, eu não preciso de nada, eu tenho Jesus, Ele é a minha salvação e a minha alegria. E a comida ficou temperada mais, porque o que eu chorei naquele momento não foi brincadeira. A gente vai percebendo que a gente olha para lá e olha assim, nossos irmãos lá estão sendo perseguidos, coitados, aqueles irmãos sendo perseguidos, o que será deles? Eles olham para nós e falam assim, vamos orar pela igreja do Brasil, porque muitos se perderam na caminhada, estão achando que o evangelho é ser membro de uma igreja, é ter uma vida de oba-oba, é ter uma vida mais ou menos. Eles não entenderam, acho muito bem, que a vida agora não é mais deles, a vida é de Jesus. Sabe, isso mexe com a gente. A nossa caminhada é com Cristo. E Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Tem muita gente chorando, tem muita gente parada, muita gente em desespero, porque perdeu a visão de para onde estão indo, para onde nós estamos indo. Hoje a famigerada teologia da prosperidade, do bem-estar nesta terra, ela nos prende, ela nos engoda, ela
tira o nosso olhar espiritual, a nossa visão, a gente começa a perceber, começa a achar que a vitória maior é se dar bem nessa vida apenas. E perdemos a noção de que aqui é uma passagem, é uma caminhada para chegar no objetivo, para chegar lá na presença do nosso Deus, plenamente em Sião. Em segundo lugar, quando você estiver no vale, glorifique a Deus pelas lágrimas. Vamos entender isso aqui. Ao passarem pelo vale de Baca, Baca significa o quê? Lágrima. Baca significa choro. E aqui é interessante porque naquele vale de Baca haviam plantas que eram chamadas de balsameiras, por isso o Vale das Balsameiras, que dava uma espécie de bálsamo, um óleo. Aquelas plantas, quando se cortava um pedaço, saía dela uma seiva em formato de lágrima. Aquelas plantas choravam, como se elas estivessem chorando. E aquela seiva era usada para feridas, por exemplo, de serpentes, picadas de serpentes no deserto. Aquele óleo que saía, aquela seiva, era como um remédio para o veneno das serpentes. Queimaduras do sol, aquele óleo também ajudava a curar, trazia cura. E aquele óleo era extremamente cheiroso, ou seja, o vale de Baca era um vale cheiroso. E aí começamos a pensar, o vale de Baca não era o vale das lágrimas, porque as pessoas passavam por lá não somente em sofrimento, e chorando e morrendo, mas o vale de Baca era o vale das lágrimas, porque através das lágrimas das balsameiras as pessoas eram curadas e as pessoas tinham um bem-estar maior para passar por aquele vale. Já parou para pensar o que o salmista no Salmo 126 vai dizer? Que nós fomos semeando e chorávamos, enquanto caminhávamos e semeávamos, íamos chorando, e quando voltamos cheios de feixes de colheita na mão. Já parou para pensar que a sua lágrima pode ser bálsamo em vez de sofrimento? Que a sua lágrima pode ser cura em vez de tortura? Porque há pessoas que se tornam amargas na vida, porque estão tão acostumadas a chorar, a serem apertadas pela vida, a serem contrariadas pela vida, parece que nada dá certo, e o seu choro é um choro de amargura. Mas o choro daquele que serve ao Senhor precisa ser um choro que traz cura e bem-estar aos que estão ao seu redor. Nós não choramos por desespero, nós choramos porque estamos indo para Sião, e a nossa lágrima cura pessoas que estão perto da gente. A experiência que a gente tem com Deus precisa nos fazer chorar. Qual foi a última vez que você, orando diante de Deus, que você lendo um texto bíblico, você se emocionou lendo um texto bíblico? A gente às vezes lê a Bíblia, quando se lê de uma forma tão automática. Parece que a gente está cumprindo um ritual, e Deus não quer que a gente tenha ritual. Se Ele quisesse isso, Ele tinha feito a gente como robô e não com livre-arbítrio. Mas Ele quer a gente como pessoas criadas à sua imagem, conforme a sua semelhança, para ter relacionamento. E nesse relacionamento a gente vai chegando perto de Deus, e não tem como a gente não se emocionar na presença de Deus. Ao ler a Bíblia, ao ler a palavra de Deus, leia com emoção. Entenda pessoas como eu e você que estavam vivendo aquelas situações, que isso nos faça chorar, que isso nos traga lágrimas, que essas lágrimas não sejam apenas de sofrimento, não, mas que sejam de cura, de perfume. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, vai dizer lá que o bom perfume de Cristo vai se espalhando. Paulo dizendo, lembrando daquela procissão romana, quando um general romano que passou anos fora em batalha, em guerra, e volta vitorioso, havia aqueles carros à frente que vinham, aquele desfile que era feito, e toda Roma era convidada para estar ali, olhando e vendo aquele desfile. E a maneira de chamar era através das cornetas lá, que chamavam, mas uma das formas de chamar o povo e saber que o grande general está voltando vitorioso era um incenso que era queimado em toda a cidade. E o aroma, o bom perfume, fazia com que as pessoas olhassem naquela direção e fossem para o centro de Roma.
Nós somos chamados para sermos o bom perfume de Cristo nessa terra. Nós precisamos perfumar essa terra. Mas há pessoas que perderam a essência. Não tem esse negócio com perfume? O perfume não tem a essência e tem o fixador, não é isso? São dois elementos. Tem gente que perdeu o fixador. Cheira um tempinho, cheira só no domingo. Domingo sai daqui emocionado, está cheirando. Na segunda ela não cheira mais nada. Ou está mal cheiroso. Tem gente que já perdeu a essência. E o cheiro não é nada demais. Não traz nenhuma lembrança. Eu não sei você, mas eu tenho uma memória olfativa. Toda vez que eu sinto um cheiro, eu me lembro de algum lugar. Por exemplo, quando o cheiro de peruá frito, eu me lembro de Marataízes, me lembro, né, de Guarapari, dessa região, porque é assim que funciona. É assim que funciona. Tem cheiro que marca a nossa vida. Tem cheiro que marca. Se ela usa um perfume, toda vez que eu sinto esse perfume, eu lembro da Priscila. É um cheiro, é um perfume. Cheirinho de neném. Tem coisa melhor do que cheirinho de neném? Desde que não esteja golfando aqui e nem com a fralda, né, muito cheia, né? Nada melhor do que um perfume de neném. Aquele neném acabou de tomar um banhozinho e botou, né? Aí você pega o neném enroladinho, parece como é que é o nome daquilo? Um taco, né? Todo enroladinho assim, com aquele poeiro, aquele cheirinho de neném, cheirinho de carro novo. Tem até perfume hoje em dia que o pessoal faz para botar no carro, que é cheirinho de carro. Aquilo dá um cheiro, lembra quando as pessoas nos cheiram, espiritualmente falando. O que elas estão lembrando? Elas estão se lembrando de Jesus? Ou o nosso aroma lembra tanta coisa menos Jesus, menos a Cristo? Nós somos o bom perfume dessa terra. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo, mas nós somos o bom perfume de Cristo nessa terra. O vale de Baca, o vale da lágrima, não era um vale de sofrimento. As lágrimas não eram só de sofrimento. Alguns estavam ali sofridos pela caminhada, é verdade, mas a lágrima eram das balsameiras que traziam cura e traziam perfume. Terceiro e último lugar, ainda nesse versículo 6. Quando estiver no vale, contemple as cisternas. A Bíblia vai dizer: ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. A Baca era cheia de cisternas. O solo é árido no deserto. Não é areia tão somente, é pedra. E as pessoas, nessa época do outono, chovia. Então o que eles faziam? Eles cavavam nas pedras, eles cavavam alguns buracos para na hora da chuva aquela água formar pequenos poços. E uma das coisas interessantes é que pessoas que já passaram antes cavaram poços, e alguns que estão chegando já encontravam poços prontos. Mas teve gente que passou em lugar que não tinha poço, que ele teve que cavar e que deixou para outros. Então a grande questão é: nós estamos num momento onde nós estamos bem espiritualmente, maduros, servindo a Deus, ao ponto de termos a condição de cavar poços para outros, ou nós estamos fragilizados e pela graça e misericórdia de Deus, nós já estamos encontrando poços cavados e cheios de água para a gente. Não podemos negar nem negligenciar o que Deus já nos entregou através de irmãos, através do passado. Nós pudemos conhecer, por exemplo, lá no Jardim de Getsemane, oliveiras com 2.000 anos. As oliveiras mais antigas do mundo estão em Portugal. Há oliveiras de 3.500 anos. Uma oliveira, e a foto é muito interessante porque ela é muito larga, muito grande, mas há uma casca morta, mas forte, uma casca dura. Ela não é mais viva, ela só dá o suporte, e de dentro dela surgem brotos novos, sustentados pela casca antiga. Elas se erguem e elas produzem azeitona. Que lição para a igreja, sobre o suporte daqueles que são mais velhos, que são a base, mas que também talvez não tenham mais o vigor
para estarem gerando esses frutos tão fortes. Uma nova geração surge, apoiado neles, para que gerem novos frutos. A Igreja de Cristo é chamada para ser luz do mundo. A azeitona produzia essencialmente, não apenas a questão do azeite para comer, mas o azeite para produzir luz. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos aprender que muitos de nós ainda estamos em tempo de cavar e outros estão em tempo de usufruir de poços já cavados. Perceba, a aridez é passageira, o vale é passageiro, o alvo é chegar em Sião. Seja qual for o momento da vida que a gente esteja passando, não é nessa terra. Se nós esperamos nessa vida, tão somente nessa vida, somos de todos os homens, os mais miseráveis, ou dignos de compaixão, ou dignos de misericórdia, conforme outras versões. Mantenha o foco em Sião. Perceba a providência de Deus na sua vida dia após dia, através da cura, através do bom perfume, através de cisternas, água que você não cavou, mas que alguém já deixou para você. Se a palavra de Deus chegou para a gente, porque alguém algum dia saiu e veio até nós. Quando eu fui na Amazônia, nós encontramos igrejas no final do século XIX, início do século XX, igrejas que foram plantadas por pessoas há muito tempo atrás, igrejas plantadas por pessoas que deixaram a sua terra e remaram no braço no rio Amazonas para chegar nesse lugar. Aonde nós estamos indo? Qual é a sua caminhada? Talvez a sua caminhada não seja ir para o Oriente Médio ou ir para a Amazônia. Talvez você possa ir para sentir a sensibilidade no seu coração. Talvez você não seja chamado para deixar a sua terra e ir para uma outra terra, mas você foi chamado por Deus, porque todos somos chamados por Deus para cumprirmos a missão. Onde é a sua caminhada? Onde é o seu vale de Baca? É o seu trabalho? É a sua família? Onde é? Entenda, Deus está providenciando na sua vida, durante a caminhada, a cura, o bom perfume e a água, para que você possa suportar, viver e chegar em Sião. Que Deus nos abençoe. Que Deus traga consolo, paz, esperança. Que Deus reforce, renove o sentimento não apenas de dever, mas de gratidão ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor nesse instante. Talvez a sua oração essa manhã seja como a do salmista. Ele vai dizer: ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho da força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. É para lá que estamos indo. Que nessa caminhada você não perca o foco, não desanime. Mas está acontecendo isso, mas está acontecendo aquilo. Mantenha o foco em Jesus. O olhar fixo em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Assim como a palavra diz para Josué: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas mantenha firme, medita no livro da lei, de dia e de noite, e você será muito bem sucedido, e Deus estará contigo. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. Então arregace a manga, coloque a mão no arado e vamos servir ao Senhor ainda enquanto podemos, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há dia, porque a noite vai vir. E hoje é o tempo de servir. Hoje é o tempo de servir. Hoje é o tempo de crescer, de amadurecer, de perdoar, de ser perdoado.
Hoje é o tempo de compromisso assumido com Deus, assumir o compromisso com o Senhor, com a sua obra, participar das coisas de Deus, sendo parte como perfume de Cristo nessa terra. Você e eu precisamos ser as pessoas espiritualmente mais cheirosas dessa terra, para que as pessoas, quando sintam o aroma em nós, se lembrem de Jesus, se lembrem de Cristo. Ele é a razão da nossa vida. Ó Pai, olha para nós agora, Senhor, em nome de Jesus, olha para as nossas vidas. O Senhor conhece o motivo, a razão de estarmos aqui. O Senhor conhece, Pai, a razão da lágrima, a razão do sorriso. Estamos, ó Deus, terminando o ano de 2018, um ano difícil para muitos, mas pela graça do Senhor chegamos até aqui. As tuas misericórdias se renovaram manhã após manhã. As nossas vidas estão em Ti, guardadas pelo Senhor. Isso não seja apenas de boca para fora, mas de coração. Continue em oração nesse momento. Eu não sei se Deus está falando com você nessa manhã. Eu não sei se há pessoas hoje aqui que estão literalmente se sentindo passando pelo vale de Baca. E há momentos em que você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, não vê solução. Mas Deus está falando com você hoje, nessa manhã. Eu estou providenciando para a sua vida a cura, o bom perfume e água para que você sobreviva e vença. Se você tem a sua esperança renovada no Senhor Jesus, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero fazer essa oração por você, pela sua vida. Eu me incluo nisso. Eu estou também diante do Senhor. Que as lágrimas não sejam apenas lágrimas de amargura, de dor, de perda, de luto e de luta, mas que a lágrima seja lágrima de bálsamo. Que as nossas lágrimas venham para curar pessoas. Que as nossas lágrimas sirvam para perfumar esse mundo. Meu Deus, toma a vida de cada pessoa que agora se coloca na Tua presença. Coloca-se em pé diante do Senhor. Também, meu Deus, aqueles que ainda não tomaram a decisão de entrega de vida a Jesus, que hoje seja esse dia, o dia de assumir um compromisso com Jesus e saber que a sua vida não está largada, não está caminhando sozinho. Jesus está com ele. Que o Santo Espírito esteja conosco agora, confirmando em nossos corações as Tuas palavras, e que ao sairmos daqui, que as palavras sejam bem fixadas, e que a essência, o aroma de Jesus jamais saia de nós, porque nós oramos em nome de Jesus.